Fala, amigos do YouTube, tudo tranquilo com você que tá aí do outro lado? Tudo beleza? Tudo beleza mesmo, né? Então você deve acordar agora, gente. Acorde porque vem coisa boa pra você. Pode acordar, pode ficar ligado que hoje nós vamos estar aqui, ó, revisando, isso mesmo, revisando o nosso assunto aqui, que é informática. Para você que está fazendo aí agora concurso, vou estar prestando concurso aí no estado de Sergipe, né? Aqui no estado de Sergipe. Oh, coisa boa, minha gente. Então, gente, eu já peço já de antemão que você inscrevam-se no nosso canal. Tá aí, certo? Clique aí no botão de se inscrever, marque o sino aí e fique por dentro das nossas dicas aqui que são bacana, gente, bacana mesmo. Eu tenho certeza que hoje vocês vão gostar dessa aula aqui. Não é uma aula mesmo assim em si, né? Mas uma revisão que a gente faz alguns apanhados aí para que vocês fiquem por dentro e feche a prova. Vamos fechar. O negócio aqui é fechar e vocês vão disputar no tapa aí. Quem vai ser bombeiro e quem vai ser polícia, quem vai ser PM, certo? Então vamos lá. Vamos lá, gente, se ligue que as dicas são bacanas, boas aí para que vocês estejam ingressando aí na sua carreira, tá certo? Então fique ligado, tá bom? Hoje eu quero estar falando com vocês a respeito do que é informática, o nome informática. Nome bonito, né? Informática abrange muitas áreas, gente. E abrange diversos tipos de segmentos, seja segurança eletrônica. Hoje nós estamos entrando que em veículos, né? Uma coisa boa informática, né? Então informática, o nome em si, se você dividir em duas partes, nós teremos um conceito, certo? Info significa informação, se ligue, informação, informações, informação, informações, certo? E mática não é matemática, gente. Mática significa automática. Então, sabemos que informática significa a ciência que estuda informações automática. É uma ciência, gente. Oh, ciência maravilhosa. Então, informática é uma ciência, meu povo. É uma ciência que estuda informações automáticas. E assim como todas as ciências tem a sua ferramenta de trabalho, a informática não deixa de ser diferente, certo? Nossa ferramenta de trabalho, a nossa principal ferramenta de trabalho é o computador. Mas, professor, o que é o computador, professor? O que é esse computador, meu professor? Me diga logo, vamos, chegue. Oxe, fica essa demora aí, professor. Computador é uma máquina eletrônica programável com alta capacidade de armazenamento de informações. Aí o nome, certo? Informações. Tá vendo? Pega aí, certo? Então eu posso chegar para você e dizer: computador é uma máquina eletrônica com alta capacidade de armazenamento de dados. Então quando eu falo dados e informações, estou falando da mesma coisa, viu, gente? Pega aí, viu? Informações e dados são a mesma coisa. Então, é uma alta capacidade de armazenamento de dados aliado a uma altíssima velocidade de processamento de dados, de informações. Tá vendo? Tudo são informações, gente. Então, computador, informática, né? O computador, ele lida com informações. Ele tanto armazena informações quanto processa informações. Ele tanto armazena dados quanto processa dados. É isso. Para isso que serve um computador. Mas se vocês dão uma olhada no conceito do que eu falei para você, o que é computador no início. Está dizendo aqui, computador é uma máquina eletrônica. Professor, por que o computador não é uma máquina elétrica? Por que ela não é uma máquina elétrica, professor? Existe diferença entre eletrônica e elétrica? Existe sim. Existe, gente, e é um conceito que muitas vezes passa
despercebido pela gente, certo? Computador, né, é uma máquina eletrônica. Por quê? Porque ele não é ligado diretamente na energia. Professor, mas tudo não é ligado na energia? É sim, mas é ligado indiretamente. Qual a diferença dessa ligar diretamente e indiretamente, né? Os computadores, ele tem algo que nós chamamos de fonte, certo? Antigamente chamávamos de conversor de energia, onde ele recebe a energia que é alternada, certo? Que é a nossa energia da nossa casa, 110, 220, certo? E essa energia chega no computador, ela é convertida. Então ela se converte, certo? Ela não tem para religião nenhuma não, viu gente? Ela está se convertendo para uma outra unidade de energia que nós chamamos alternada, AC, e DC, que seria corrente contínua, certo? Então ela vai passar a ser corrente contínua. Vai deixar de ser corrente alternada, que tem uma variação, e vai passar a ser contínua, certo? Notebooks, por exemplo, ele roda aí com 19 volts de corrente dentro dos seus equipamentos. Então, ela vai ter uma energia constante, porém mais baixa do que 110, tá certo? Então o que acontece? Essa é a principal diferença? Não. Só para que vocês peguem um feeling aí, ó. Se ligue, gente. A principal diferença entre um equipamento que é elétrico e eletrônico é chip. São chips. Então tudo que nos permite armazenar informações são eletrônicos. Tudo que grava é eletrônico. E o que não grava é elétrico. Acabou. Acabou. Pronto. Já resolvi a questão. Liquidificador elétrico ou eletrônico? Elétrico. Não tem fonte nenhuma, é ligado na energia direta. Entra a potência, é puf, 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 puf e acabou-se. Tá vendo? Elétrico. Armazena informações no liquidificador? Não. Só aumenta a potência. Tá vendo aí? Agora minha TV em casa, é elétrica ou eletrônica? Eletrônica. Ela tem um chip dentro dela, tem uma placa-mãe dentro de uma TV. Tem TV hoje que é computador. Então permite que você grave seus canais, sintonize seus canais. Assim como seu rádio. Seu rádio em casa. Ele é eletrônico, por quê? Porque permite você gravar as estações de rádio. Certo? Entendeu, né? Entendeu? Não vacile não, rapaz. Não vacile não. Se ligue, vão na dica aí, viu? Então, nosso computador, o conceito é simples e é esse. Não tem por onde correr. Agora, esse mesmo computador que você sabe aí, ele é dividido em duas partes, minha gente. Duas. Duas. Somente duas. Hardware e software. É assim mesmo que se pronuncia. Hardware, não é hardware. E software, não é software. Não é assim. É hardware e software. Certo? E são duas partes básicas. Eu sei que hardware é a parte física. E sei que software é a parte lógica do computador. Eu vou dar dois exemplos aí, certo? Tanto para uma quanto para outra. Exemplo de parte física do computador. Mouse e teclado. E posso arrumar uma bagunça aí agora para você. Arrumar um monte. O gabinete do computador. Que não é CPU, é o gabinete. Certo? O monitor. É a parte física do computador. E a parte lógica? Qual é a parte lógica do computador? Os programas. O Windows, o Word, Excel, PowerPoint. Tudo é a parte lógica do computador. Então são partes lógicas, gente, aí. Você não vê uma pessoa botar o Windows debaixo do braço e sair com ele. É software. São softwares. É a parte lógica do computador. Não é a parte física. Física é aquilo que nós podemos pegar no computador. Então tudo que eu pego no computador é hardware. E o que eu não consigo pegar no computador é software. Tá vendo aí, gente? A diferença de um para o outro. Simples, rápida, fácil de entender
E eu sei que vocês vão fechar esse negócio aí, viu? Eu tenho certeza, certo? Mas aí no nosso computador, no nosso hardware, ele tem algumas perspectivas de divisões, certo? Essas divisões do hardware aí, nós chamamos de periféricos. E esses periféricos do computador, do hardware do computador, ele tem algumas diferenças entre um e outro. São essas diferenças. Nós temos periféricos de entrada, que são hardwares, que nos permitem entrar com informações no computador, certo? Ao exemplo do teclado, toda vez que eu digito um texto, eu estou entrando com essas informações no computador. Toda vez que eu movo o mouse, essas informações entram também. Então eu estou acessando o computador através desses equipamentos, que são conhecidos por periféricos de entrada. Beleza? E que são esses periféricos de saída agora, professor? Se tem entrada, tem que ter saída, não é verdade? Então, os periféricos de saída são periféricos que nos permitem sair com as informações do computador, certo? A exemplo básico, simples, do monitor de vídeo. Então, tudo que eu faço no teclado, estou saindo, estou vendo, visualizando essas informações que entraram. Então, o monitor de vídeo é um periférico de saída de informações. Tá certo? Pegaram aí? Pega aí, viu, gente? Não solte não, rapaz. Não solte não. Segure. Segure, rapaz. Tá bom? Impressora é um periférico de entrada ou saída? De saída. Porque permite sair com as informações. Então, toda vez que eu faço uma impressão, eu estou saindo com essas informações do meu computador, minha gente. Saiu! Então, nós temos aí, né? Agora entendemos o que é periférico de entrada e o que é esse periférico de saída. Tá certo? Tranquilo? Anota aí, viu? Não vacile não, rapaz. Você vai fechar essa prova, eu tenho certeza. Tá bom? Vai sair bombeiro. Depender daqui, você sai bombeiro. Depender daqui, você vai sair PM. Viu? Agora não me prenda não, viu, rapaz? Não me prenda não, viu? Não me prenda não. Então vamos lá. Também temos um periféricos que são chamados periféricos de entrada e saída ao mesmo tempo. Agora você abandonou tudo, professor. Então nós temos periféricos que é somente de entrada, somente. E temos periféricos que é somente de saída de informações. Mas também temos periféricos que são de entrada e saída. Entra e sai. Entra e sai. A exemplo da porta USB do seu computador. Pega o pendrivezinho, né? Encaixou lá, ué, na portinha USB. Encaixou, né, filho? Tá lá, ué, entrando com informações no seu computador. Tá vendo aí? Entrou com informação através da porta USB. Aí eu fui lá, mexi nos arquivos e tal e gravei através do meu computador. Então eu vou estar saindo com essas informações. Então entrei com informação e saí através da porta USB. A mesma coisa acontecia antigamente quando o pessoal usava muito as unidades ópticas do computador, que era o que? As unidades de DVD-ROM ou CD-ROM, certo? Então essas unidades também eram consideradas unidades de entrada e saída de informações. Até quando eu chegava com DVD e botava lá para assistir um DVD, um filmezinho, eu estou entrando com essas informações. Mas aí, essas unidades evoluíram e ganhou um W no final. Essas unidades eram DVD-R, que significa reprodução. Então, a unidade que reproduz vídeo ou áudio, se for CD, né? CDR, né? Que ela reproduz essas informações. Agora, se ela é uma unidade de CDRW, além dela reproduzir, ela também grava, tá certo? Então, essas unidades, que é W, tem um W no final, DVD-RW, CDRW, são unidades de entrada e saída de informações. Eu quero que você pegue aí, viu? Pegue aí, rapaz, não largue não, você vai fechar essa prova. Passando agora, já entendemos o computador e as suas subdivisões, sua divisão e subdivisões, né? Já passou, tá beleza, tranquilo. Facinho. Professor, manda mais aí, manda mais, vamos, chegue. Então, gente, eu vou mandar mais uma para você e eu quero estar falando sobre memória, certo? Aquilo que eu perco constantemente, memória, certo? Então, quando eu comecei a gravar vídeos no YouTube foi porque
minha memória já estava indo embora. Eu gravava para mim, para depois ver o que eu tinha, né, feito, para ficar ligado no movimento. Então, memória. Memória, nós temos alguns tipos de memória no nosso computador que nós não podemos vacilar. São elas a memória RAM, o Random Access Memory, quase que eu esqueço, certo? Que nós conhecemos por memória do usuário, ou memória de acesso aleatório, certo? Essa é uma memória que você não pode causar confusão, viu, gente? Não cause não confusão nesse tipo de memória, viu, gente? Não causem confusão. Porque essa é uma memória auxiliar, ela auxilia no processamento. Ela não é uma memória do processador, certo? Ela auxilia no processamento, mas não é do processador. Ela não pertence ao processador, certo? O processador tem acesso a diversos periféricos do computador, através da placa-mãe, através de setores da placa-mãe, que eu não vou entrar agora no mérito, certo? Porque senão aí a gente vai embananar tudo. Eu vou encher a memória RAM de vocês também. E aí já foi. Viu? Memória ROM, Random Only Memory, ou seja, memória somente leitura, conhecida como memória do fabricante. Ligou o computador, qual é a primeira memória que vai aparecer, com as primeiras informações que vão aparecer no seu computador? Tela preta com nome branco. Então, é a memória que o usuário não tem acesso, porque é a memória do fabricante. O fabricante já deixou pronto para que você vá lá e use. Você é um usuário, você não é um fabricante, então você não tem acesso a essa memória. E como é que eu tenho acesso, professor, a memória RAM? Como é que eu vou ter acesso a essa memória? Através da digitação do texto do Word. Eu estou lá digitando o texto do Word, né? E não estou salvando. Eu vou lá digitar. Digitei o texto. Vou ficar armazenando essas informações durante um período, né? Período o quê? E onde é que ela vai? Vai para o meu disco rígido? Não. Esse período é armazenamento temporário. Tá vendo aí? Memória do usuário. Então, toda memória que ela fica armazenada de forma temporária, ela fica armazenada na memória RAM. Sapinho. RAM, certo? Fica armazenado lá. Tá bom? Então, toda vez que você for armazenar temporariamente, fica na memória RAM. Toda vez que você for acessar o computador e ver as informações sem acesso, memória RAM. Certo? E no processador, professor? O senhor falou aí, memória do processador. Memória do processador nós chamamos essa memória do processador de memória cache. Certo? Ou nós temos o tipo de memória cache, que são a memória L1, L2 e L3. Poxa, tem isso tudo? Tem. Aí é memória do processador. Tá vendo aí? Memória do processador, que são as memórias cache. O que acontece no computador? Quando o processador precisa de informações, ele vai primeiro na memória RAM. E aí, precisa de informações para mim? Por quê? Porque sua memória cache está vazia. Ele precisa encher essas informações. Certo? Encheu, pronto. Ele não vai precisar tanto da memória RAM. Então, a memória cache, né? Por exemplo, a memória L1 é a primeira memória, a memória que fica mais próxima do processamento. Então, o computador, toda vez que vai solicitar, fazer uma requisição de informação, ela vai primeiro na memória 1, L1, que significam níveis, né? Eu já ia falar em inglês, level, que esses L1, L2, L3 significa nível 1, nível 2 e nível 3. Então, ela vai primeiro na nível 1. Pegou essas informações, não alcançou, ela vai para o nível 2, depois para o nível 3, que é um pouco mais afastado. Se ela não encontrou no nível 1, no nível 2, no nível 3, aí ela vai pedir emprestado, ô RAM, me ajude! E a memória RAM vai ajudar. Tá vendo aí como é fácil entender? Então, essa é a memória do processador e a outra é uma memória que auxilia o processador. São distintas, tá bom? Mas tudo ajuda no processamento. Até os nossos armazenamentos, como é que eu vou entrar agora, certo? Nós temos alguns tipos de armazenamentos. Então, armazenamentos o que? Nós temos o HD, certo? Que não é a sua TV digital. HD não é High Definition Television, certo? HD é
Disco rígido, que significa hard disk, certo? São disco potente, duro. Então esse hard disk, ou Winchester, né, como diziam antigamente, é o HD, o disco de armazenamento. Então, quando ele tem um espaço alocado ali, e esse processador também não consegue memória suficiente, aí ele vai pedir emprestado também dessa memória do computador, do seu armazenamento, certo? Então ele vai pegar um pouco emprestado desse armazenamento, desse espaço disponível em disco também. Então, que se o seu computador tiver com o disco cheio, seu computador vai ficar jamais, eu tô cheio, vai reclamar bastante, gente. É um problema, tá certo? Então ele precisa também ter um pouco de espaço livre, porque o processador roda e vira vai pegar emprestado lá de informações também, tá certo? Esse processador, antes que eu vá embora, esse processador é dividido em duas partes, UC e ULA. UC significa unidade de controle, ou seja, uma unidade que controla tudo. Digitei um texto, né? Vou digitar lá, oi. Esse oi vai passar pelo fiozinho, roda, vai no processador e diz, oi, tá liberado para aparecer lá no monitor? O processador, tá liberado, pode ir, vai lá, jogue duro. E a informação oi vai sair no seu monitor e você vai ver bonitinho. E a ULA? ULA significa unidade de lógica e aritmética. Então é responsável por cálculos matemáticos e lógica. Então o que vai acontecer? Eu vou digitar no meu computador lá, vou pedir uma informação 1 mais 1, quanto é 1 mais 1 computador? Essas informações vão descer e vão para a UC. Ela é a unidade de controle, ela controla tudo. Então vai chegar na UC, a UC vai dizer 1 mais 1, não sei. Ô ULA, quanto é 1 mais 1, minha filha? Quanto é 1 mais 1, produção? Aí a ULA vai dizer o que para ele? Vai dizer, mas essa UC é burra, vamos rapaz. É que controla tudo, mas é burrinha. Meu filho, 1 mais 1 é 2, sabe não, é? Bicho besta, não é não. 1 mais 1 é 2. Então você vai saber, agora eu sei, que 1 mais 1 é 2. Então eu vou pegar esse 1 mais 1 e vou apresentar para você o resultado. Isso, gente, em frações de segundo. Certo? Em frações do segundo, isso acontece. Esse trabalho entre a UC e ULA. Por isso que o seu processador precisa desses níveis de memória. Precisa pedir emprestado um pouquinho a memória RAM. Precisa pedir um pouquinho emprestado também a espaço livre no seu disco, no seu HD, no seu Winchester. Entendeu? Então, é isso que acontece no seu computador. Professor, memória de armazenamento, ou tipo de armazenamento do meu computador, é só HD? Não. Nós temos um tipo de disco aí que nós chamamos de SSD, certo? Que é um disco que não é mais disco rígido. Ele é um chip, como se fosse o pendrive, só que um pouquinho maior, certo? E muito mais caro que os discos rígidos atuais, certo? O SSD é um tipo de armazenamento fixo também. A raiz do seu computador, onde fica armazenado o seu sistema operacional também, tá certo? Então é isso que acontece no seu computador. Nós temos esse tipo de memória, além do pendrive, que é um tipo de memória flash, certo? É um tipo de armazenamento que você vai colocar lá e é rápido. Coloquei, não é fixo, né? Coloquei no meu computador, armazenei essas informações nesse pendrive, depois eu vou lá, removo e saio com essas informações também, e assegurando essas informações não fixa no computador, mas de forma móvel, certo? Então nós temos alguns tipos aí de armazenamento, além do armazenamento em nuvem. Então tem computador que você vai trabalhar com ele, ele não tem disco local, ele funciona diretamente com a internet e ele vai estar armazenando na nuvem. E se chover, professor? Se chover, o que acontece? Molha tudo. Aí vira uma bagunça arretada. Então, gente, a nuvem nada mais nada menos é que um computador como o seu de casa, certo? Mas é um tipo de computador mais robusto, um servidor que fica lá operando numa empresa como Google, certo? Amazon, tá bom? Então são um tipo de computadores que ficam centralizados nesses lugares, são grandes, tem grande capacidade de armazenamento, certo? Não é um disco só, são vários discos que fazem backups, fazem cópia de segurança um do outro, de uma produção simultânea, certo? Essas informações são todas captadas de forma simultânea de um para o outro.
evitando que você perca os seus dados. Então é bastante seguro, certo? Alguns hackers dizem que não, mas aí é uma briga para outra história, tá certo? As controvérsias. Então, vamos pegar o que está no foco aqui, para que a gente não perca esse foco, tá bom? Então, armazenamento em nuvem, nada mais, nada menos que a informação gravada em um computador central, num servidor, tá certo? Pegou aí, nós temos o HD, que é o disco rígido, SSD, pendrive e a nuvem, que podem ser armazenados também. Mas a nuvem não ajuda muito nesse seu processamento aí também, tá certo? A nuvem não ajuda não, só o HD mesmo que ajuda, tá certo? Ele ajuda numa memória chamada memória virtual, tá certo? Se você desligou o vídeo e mudou de canal, você não pegou isso agora que eu estou passando para você. Então, essa memória do HD é conhecida como memória virtual. Então, ajuda de forma virtual no processamento do seu computador. Tá bom? Tranquilo? Beleza? Tá fácil, né? Vai tirar 10, fechar a prova. Pelo menos de informática você fecha, né? De informática você vai fechar, eu tenho certeza. Não é possível que você não feche informática, tá certo? Então essa é a nossa primeira revisão, gente. Estou revisando a primeira, né? Revisão com relação ao Corpo de Bombeiro e policial militar do estado de Sergipe. Mas pode se estender para outros, viu? O assunto informática sempre vai ser os mesmos parâmetros, a não ser que daqui a alguns anos a tecnologia vai estar o quê? Evoluindo um pouco mais. Depois vamos falar de alguns protocolos, tá bom? De outras coisas a gente vai estar falando aqui no nosso próximo vídeo. Tá tranquilo? Bom, eu queria falar para vocês também em relação a coisa que nós chamamos de sistema operacional. Isso mesmo, professor, sistema operacional. Então esse sistema operacional consiste em ser o programa básico que gerencia, minha gente, a entrada e saída de informações entre as memórias e o periférico. E os periféricos, né? Então é o sistema operacional responsável por isso. Então tem o seu computadorzinho ligado lá e você acessou ele, está vendo ele, olhando para ele, ele tem acesso a todas essas informações. Tá certo? Quero fazer uma impressão, ele vai para um periférico. Certo? Estou digitando no teclado, ele vai receber essas informações e vai apresentar para você. Então através do sistema operacional que você vai ter acesso a isso tudo. Então nós temos alguns tipos de sistema operacional para que você não fique boiando aí na praia. Tá certo? O iOS, certo? Nós temos o Android, é sistema operacional, filho. O Android também é, tá certo? Nós temos o Windows, certo? Inclusive, nós temos algumas versões do Windows, né, que começou aí por ano, né? É o Windows 95, Windows 98, o Windows XP ou XP, como falam por aí. Aí vem o Windows Millennium, né? Aí vem o Windows ME, que bagunçou tudo, foi um desastre total. Foi um problema, minha gente. Aí depois ele começou a botar ano em cima, o Windows 7, né? Antes dele o Windows Vista. Teve uma versão que saiu o Windows Longhorn, certo? Mas o Windows 7 foi uma das melhores versões que lançaram, né? Porém, eles dizem que há muitas falhas de segurança, porém para o usuário é bem simples de usar. E aí houve... vamos evoluir a tecnologia, vamos arrancar o menu inicial e lançar o Windows 8, que foi uma porcaria. Desculpa a expressão, mas foi um lixo, certo? Então, do Windows 8, eles lançaram o Windows 8.1, corrigindo aquela versão do menu inicial. Então, trouxe de volta o menu inicial, o Windows 8.1. E agora, nós estamos no Windows 10. Não sei qual é a próxima versão, mas o Windows 10. Aí você me diz, professor, e o Windows 9? Aí eles desdrobaram. Foi um desdrobo, minha gente. Que eles dizem que tem o Windows 7, o Windows 8 e o 8.1. Eles dizem que esse 8.1 é só uma inovação. É a soma de 8 mais 1, 9. Aí veio o Windows 10. Tá vendo aí? Que desdrobo feio. Não, eles queriam era evoluir a versão do Windows 8. Mas eles ficam dizendo que é a junção disso só para marketing mesmo. Só para justificar um erro. São espertos eles, né? Inteligentes. Por isso que é uma das maiores empresas do mundo, né? É uma das maiores empresas do mundo, né? Precisamos tirar o chapéu para isso. Mas esse é o conceito, minha gente, do que é sistema operacional e dos exemplos de sistemas operacionais. Tá certo? Ficou claro para você aí? Conseguiu pegar tranquilo?
O que é isso? O que é sistema operacional? Fácil, simples, rápido e tranquilo. Não é tranquilo? É fácil, gente. É só você se concentrar nisso aí. Ver o que é, tentar decifrar a diferença de um para o outro. O que é um computador, suas divisões. É isso. Isso nós chamamos, isso que eu estou falando para você, contando um pouquinho dessas historinhas, é Introdução ao Processamento de Dados, ou IPD, certo? Esse IPD é Introdução ao Processamento de Dados, que eu creio que vocês agora estão ligados e vão fechar a prova. E o que eu tenho para dizer para vocês é que até a nossa próxima aula, aqui no nosso bate-canal, tá certo? Em qualquer horário que vocês quiserem, de manhã, tarde, noite, madrugada, tá aí disponível, gente. E eu peço para que vocês continuem compartilhando nossos vídeos nas outras redes sociais, no WhatsApp, onde vocês quiserem, e no Instagram, onde vocês forem, tá bom? Um forte abraço no seu coração e até nosso próximo vídeo aí, viu? Se ligue, gente, e vamos fechar esse negócio.